E essa outra câmera é Coringa, genérica. Se bem que essa também não é tão genérica assim, mas eu tô generalizando. Deixa eu ver as baterias desse troço aqui. Bateria que essa usa. Bom, essa usa a bateria que dá pra ligar. Opa, opa. Ó, ela tá ligada em paralelo, então ela funciona com 3 volts e não com 6. Ó, tá viva? É, de fato, essa aqui, apesar da lente, tá carregando flash. Eu odeio câmera que carrega flash pra disparar, pra começar funcionando. Por isso que eu gosto de câmera que você tem um dial que você diz pra ela assim, meu, eu não quero usar flash. Por quê? Porque essa aqui, por exemplo, a exemplo de todas as câmeras que dependem do flash para funcionar, você botou a pilha, ligou a câmera, ela carrega o flash, tá? Eu nem posso culpar a câmera em relação a isso, porque faz parte do sistema operacional dela. Você ligou a câmera, ela carrega o capacitor. Se ele estiver descarregado, ele vai carregar. Só que vai te roubar uma carga da bateria que de repente não precisaria se tivesse um modo de você fisicamente dizer para ela que você não está interessado em flash, tá? Enfim, Zoom Cardia Multi 800 Drop-in Load Pre-Wind. Tá, pré-wind, isso é importante explicar. Eu sei que ela tem a Multicard 900, Cardia Multi 900, Cardia Múltipla 1000, Cardia Multi alguma coisa 2000. Eu sei que são outras câmeras dessa linha, que é uma Fuji, tá? Essa câmera é uma Fuji, ela tem uma lente da Fujinon, que é um bom indício de que isso é uma lente bem cuidada, porque a Fujinon é o fabricante das lentes Fuji. E geralmente a marca Fujinon está relacionado com equipamento ou com lentes de alto desempenho, o que é bem legal. Deixa eu desligar o flash, tá desligado? Tá? Ó, tá disparando bonitinho. Você tem o flash, você tem o selfie aqui. Esse negócio, você tem esse botão que ela dispara. Opa! Ela dispara. Ah, você tem que apertar esse negócio. Não, disparar com ela no infinito. Você tem o botão de infinito. Tá? Você dispara o foco no infinito, ela vai lá, ela faz a imagem, e aí você tem esse HG, que eu não sei o que é, deve ser mercúrio, alguma coisa parecida, que é a fotinha do cara com o sol na cara, ou nas costas, que deve ser... Aí ela ligou o flash, então ela vai fazer o flash com esse carinha, enfim, vai fazer alguma coisa aqui interessante. Aí do solzinho que tava na cara, passa a ser uma estrelinha, e o mesmo carinha aqui embaixo, aqui do lado tem um flash e o olhinho redutor, e aí depois de novo você tem a florzinha do macro, e depois não tem porra nenhuma. Desliga de novo, volta o ciclo do zero. Então, é algum módulo... então, é um modo de disparo que ela vai mexer no flash, vai variar o flash com longa exposição, flash com curta exposição, misturado isso tudo com o foco no infinito no mesmo botão, tá? Aqui é o Pac-Man, é onde você liga, abre e fecha a câmera, a portinha, e liga ela ao mesmo tempo. Databack, tá? Tem correção de dioptria, que sempre é interessante para quem usa óculos, tá? E o sistema do drop-in. Drop-in você vai abrir, ela não vai abrir. Você abriu a porta sem ela abrir. Se você quiser abrir a porta, você tem que empurrar para cima essa pecinha aqui, essa pecinha amarela, e aí você libera a porta. A porta normalmente ela não abre mesmo, tá? Deixa eu só ela puxar aqui. Daqui a pouco ela para. Tá, a portinha não abre mesmo, tá? Tá, a porta é para ficar aqui nessa posição. E aí você tem a opção que eles chamavam de drop-in. Você pega e põe isso aqui assim, ó. Desenrola isso daqui, põe isso aqui assim, um pedaço disso, tá? E aí você enfia isso aqui, tipo na Leica, sabe? Ó, a ideia é essa daqui. A ideia é essa. Você põe um pedaço da língua aqui, simplesmente nesse lugar, um tamanho assim mais ou menos. Tá? E enfia o cartucho ali, enfia literalmente, em vez de encaixar, você enfia ele ali e aí você fecha a porta. Eu não vou fechar essa porta por causa da outra característica, eu não quero rebobinar esse filme, a outra característica dela que está escrita aqui, que ela é drop-in e o pré-winding. O que ela faz? Essa câmera, quando você fecha aqui, ela vai pegar o filme que está aqui e vai chupar ele inteiro para cá. Ela vai puxar ele todo para cá, no caso essa aqui 36, ela vai puxar todas as fotos 36 para cá, o filme vai ficar aqui no cantinho todo exposto.
À medida que você fotografa, ela guarda uma. Fotografa, ela guarda a segunda. Fotografa, ela guarda a terceira. Então, de maneira assim, tipo, ele vai gastar uma bateria sua para desenrolar todo o seu filme. E só vai desenrolar quando você terminar o filme. A cada foto que você bate, ele guarda uma dentro do cartucho. Isso é bom se você quer preservar suas fotos. Se há risco da câmera abrir, por exemplo, ele velaria todas as fotos que estão aqui, mas não as que estão dentro do cartucho já guardada, ao contrário do outro sistema que você vai puxando uma por uma. Então, assim, os fotogramas que têm imagem estão aqui, tá? No sistema convencional. Eles estão todos expostos aqui. Se você abre a câmera, você perde tudo que você expôs, tá? Nessa câmera é o contrário. Ele vai guardando dentro do cartucho a prova de luz aquilo que você já fotografou. Então, assim, é uma garantia de que mesmo que a câmera abra, você não vai perder as fotos que você já fez. Você só vai perder as fotos que ainda não estão batidas. E isso é meio que um jogo que você há de julgar o risco disso abrir. Por exemplo, você pegou um filme de 36 poses, ele avançou inteiro para cá, a câmera abre, você perde as 36 poses. Você não perde só 5, 10, os que estavam aqui com imagem. Então você perde o filme inteiro. Então, assim, é meio que trocar uma segurança por outro tipo de segurança. Você cria um sistema de segurança onde você cria a possibilidade de uma tragédia maior caso a câmera abra. O que eu acho que a tragédia maior é justamente você perder todo o filme porque a câmera abriu, porque vai estar tudo exposto aqui do lado. E você cria a garantia de que você não vai perder as que você já fez. Enfim, algumas câmeras têm isso, tá? Aqui especificamente ela tá dizendo aqui em cima que é assim. Eu não gosto. Se for perguntar o que eu prefiro ir tirando as fotos e depois rebobinar tudo. Eu já lembro de eu ter aberto câmera que eu não sabia que tinha filme dentro. Principalmente a SLR que não tem janelinha para você ver que tem filme. E perder parte do filme que estava exposto. Mas eu nunca passei por uma situação em que a câmera abrisse e eu perdesse alguma coisa por um acidente. Então eu continuo preferindo ir pondo aos poucos aqui e depois rebobinar tudo de uma vez. Do que ir garantindo que as fotos estão sendo guardadas. Mas isso aí depende da câmera que você estiver usando e depende da sua vontade. Ó, aqui ela mostra também em milímetros com a posição que você está. Ele acende e apaga. Se você estiver apertando, ele está mostrando. E se você soltou, ele apaga, tá? Aqui no meio ele tem um outro botão que eu não lembro exatamente por que é. Acho que ele volta o zoom na posição padrão. Não tenho certeza. E depois você fica aqui quando você puser o filme, ele vai marcar quantas exposições faltam, literalmente, porque ele vai subir o número direto para 36 aqui, uma vez que ele puxou o filme inteiro, e vai diminuindo até você guardar a última exposição. E aí ele guarda a pauta do filme, você tira daqui e entrega para revelação. Tá? Essa lente 35-80 talvez seja um dos motivos que eu tenho deixado justamente essa câmera para dizer que é uma câmera Coringa, que é uma câmera decente, tem uma lente decente assinada por um puta do fabricante, Fuji não, da Fuji. Ela tá escrito que tem multi AF, então eu imagino que ela tenha, não sei quantos, mas eu imagino que ela tenha vários feixes de infravermelho para poder fazer o foco, tá? O que é sempre atraente, mas como eu já falei em alguns outros casos, se a sua preocupação é perder foco, eu iria diretamente para uma câmera de sistema de foco passivo que não sofre desse problema, que é um desenvolvimento, que é uma evolução do sistema ativo, tá? Não é uma câmera pequena, é uma câmera grande. Deixa eu desligar ela aqui. É uma câmera que na minha mão, que é grande, tem uma pegada decente. Ó, eu fico com todos os meus dedos no corpo dela. Isso é sempre desejável também, do que ficar com a câmera com o dedo balançando, ou ter que pegar a câmera desse jeito, que é uma coisa que eu costumo não gostar. Isso não me atrai. Mas enfim, é uma câmerazinha, não é pequenininha não, tá? Não é uma câmera de bolso. É uma câmera que você vai precisar guardar ou numa pochete dela, numa bolsa dela, para poder carregar, tá? Lógico que você vai botar o strap nisso daqui. E o strap dela, quer ver, ó? Ela é num lugar estranho. Ela tem um strap aqui. Bom, enfim, é uma câmera que você vai botar o strap, vai botar dentro de uma pochete, botão de rewind aqui embaixo, caso você queira tirar na metade do filme, o que seria uma bosta, porque aí você vai ter parte exposta e parte que não está exposta, enfim, tá?
Mas o fato é que ela vai puxar o filme para você e vai te entregar. Se você fizer tudo direitinho e não quiser tirar o filme daqui, melhor, tá? Funciona então com essas duas pilhas. Elas funcionam, no caso, em paralelo. Elas estão aqui ligadas em paralelo, ou seja, a câmera funciona com 3 volts, mas funciona com duas baterias dessas. Não tem como você ligar com uma só, tá? Geralmente quando você liga em série é porque a câmera é de 6 volts, mas essa daqui funciona só com 3 volts mesmo, tá? O que poderia funcionar com duas pilhas convencionais que em série dão também 3 volts, mas é possível que pelo fato dele ter esse pré-wind aqui, já exija de cara do motor um desempenho que de repente a pilha não vai ser satisfatório. Então por isso eles usam essas que têm uma carga um pouco maior, mais duradoura. Tá, ela tem um data back que está ligado, então ele deve ter uma bateria própria. Ou não, se eu desligar aqui ela vai sumir? Não, ele deve ter uma bateria própria, senão ele não estaria ligado. Em algum lugar aqui ele deve ter uma bateria que está instalada e eu não estou vendo onde. Mas enfim, tá? Esses databacks também, a maioria deles termina em 2019, o que reforça a minha ideia de que os fabricantes sabiam da Covid, mesmo antes disso chegar, porque aí eles sabiam que ninguém ia sair de casa para tirar foto depois de 2019, então basicamente os caras acertaram também. Mas isso é coisa da minha teorias conspiradoras da minha cabeça. Mas fica uma dica como câmera step ou como uma câmera coringa, uma câmera para você ter que não seja sua principal câmera, mas uma câmera que vai te dar resultados bem decentes, bem legais, num fabricante top de linha, né? Numa câmera que tem uma pegada gostosa. Não tem muitos recursos criativos, mas enfim, isso é meio que padrão nesse mercado. Mas tem uma lente Fujinon, tá? Que tem um coat diferente, enfim, cada coat de cada fabricante era diferente. Ela pode ter, tipo, o resultado disso num filme colorido pode ser justamente uma coloração de pele diferente, enfim, isso muda de fabricante para fabricante. Então, assim, é uma câmera que está no mercado, é relativamente simples de achar. Os modelos 2000 e o modelo 1000, que são os topo de linhas, não é tão simples de achar. Essa eu já vi muitas. Todas essas dessa linha Card azul aqui tem esse drop-in, tá? Todas elas vão ter essa coisa de você abrir o negócio parar para enfiar o filme aqui. Pode ser que você goste. Se você quiser do jeito convencional, você simplesmente abre aqui, enfia o cartucho, puxa, encaixa o negócio ali. O fato de você ter esse sistema de drop-in aqui não impede que você carregue o filme do jeito convencional. É só o jeito que a Fuji achava que era mais seguro, mais rápido, mais interessante. É uma proposta deles. Eu já vi algumas câmeras com esse sistema de drop-in, sim. Tá? Imita, na realidade, a Leica que você tinha que botar o filme aqui por baixo. Tá? Mas fica a dica como uma câmera, não vou dizer disposable, mas é uma câmera que se você tiver preocupação de ir para um lugar que você tiver preocupação com a segurança de ser roubado e tudo mais, uma câmera dessa não ia te arrancar um pedaço muito grande. Mas de novo, lembrando, a mesma coisa vale para essa que eu falei em relação a Ricoh. O único risco que você corre é de se apaixonar pela lente, pelo fato dela produzir imagens que são bem decentes. Tá? Fuji, Ricoh, enfim, são fabricantes que estão aí e longe de mim querer falar nada a respeito disso. Então, Fuji e Ricoh são fabricantes que a reputação deles os precede, tá? Eu não acho que isso seja uma lente meia boca, muito pelo contrário, porque era um produto top de linha, tá? Mas enfim, fica a dica. Fuji Cardia, não só esse modelo, mas outros modelos que você esbarrar, vale pelo menos uma segunda olhada, dá uma pesquisada na internet para ver os recursos delas, caso você encontre outros modelos, e valeria sim, pelo menos para ter experiência, porque não são câmeras caras, tá? Então fica a dica, linha Zoom Cardia Multi alguma coisa.